Olá, senhores produtores, meu nome é Fábio Chiroma, sou responsável pelo controle da raiva na IAGRO. Estamos hoje aqui para reforçar o nosso alerta aos produtores que possuem propriedade nas margens do Vacaria e os afluentes, os rios que caem nele. Então, Passatempo, Serrote e os rios menores que desaguam nele. Justamente pela recorrência, ou seja, pela continuidade dos casos de raiva nessa região. Eu vou compartilhar aqui com os senhores a região para facilitar o nosso entendimento. Então, para vocês terem ideia, cada pontinho vermelho desse aqui, ó, é um caso de raiva no passado, tá certo? Então, nós temos casos de raiva. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é o córrego Passatempo, essa linha mais escura, e aqui as divisas dos municípios de Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul, tá certo? E os senhores bem sabem que a divisa é o quê? Essa linha mais escura, que é o próprio rio Vacaria, tá certo? Então, a gente vê que cada caso de raiva vermelhinho desse aqui, ó, tem uma relação com o córrego ou rio, seja com Passatempo, seja com Vacaria, certo? E aqui no tempo, então, 2022, 2023, e agora, em março de 2024, nós temos esse caso aqui no distrito do Aroeira, tá? Bem dentro da cidade aqui, ó, do distrito, para vocês terem uma ideia, bem próximo do rio Vacaria. E esse outro caso de raiva aqui na margem do córrego Piau, que é o que divide o município de Sidrolândia com o município de Nova Alvorada do Sul. E o Piau, vocês bem sabem que cai deságua no Vacaria. Né? Então, toda essa região aqui, pessoal. E o nosso alerta vai para onde? Vai desde das nascentes lá do Rio Serrote, do São Bento, que vão formar o Vacaria, e o próprio Passatempo, até a região do Pana aqui, já quase na divisa de Nova Andradina, tá? Então, nosso alerta vai para toda essa região contra o risco da ocorrência da raiva. Então, nós vamos mostrar aqui aos senhores o porquê desse risco, certo? Então, por que a gente está falando de rios com relação à raiva? Bom, o principal transmissor da raiva para os animais são os morcegos hematófagos, popularmente conhecidos como morcegos vampiros. E eles vão se abrigar nas margens dos rios, porque é justamente onde tem os possíveis abrigos para esses, né? E é próximo das margens desses rios, as propriedades que ainda possuem bovinos, são essas propriedades de maior risco nesse sentido. Morcegos, a gente sabe que eles têm um hábito noturno, então só vão sair à noite para se alimentar, tá certo? E quando eu falo morcego vampiro, são animais que se alimentam exclusivamente de sangue. Aqui nós pegamos uma imagem de internet para mostrar justamente que morcegos, eles se alimentam do sangue de todos os animais de sangue quente, inclusive o homem. Então, bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos e o próprio homem são as principais vítimas, né? São os principais animais nos quais esses morcegos se alimentam de sangue. E no momento que esses morcegos estão com o vírus da raiva, estão eliminando esse vírus na saliva e, por consequência, vão transmitir esse vírus para os animais nos quais eles estão se alimentando desse sangue, tá? E a raiva é uma enfermidade que ela não vai acontecer. Bom, o morcego sugou o sangue do animal hoje, infectou o animal e esse animal vai apresentar os sinais 2, 3 dias depois. Esse vírus ele vai se multiplicar naquele local do corte ali, vai pegar a inervação até chegar no cérebro dos animais. Todo esse caminho aqui demora de 30 a 60 dias. Por isso a urgência que a gente comenta aos senhores para vacinação, quem ainda não o fez, tá certo? E quais são os sinais clínicos dos animais que começam a apresentar raiva? Então, começa com andar cambaleante, incoordenação, andar cambaleante, e deita e já não consegue mais se levantar. Como é o caso dessa bezerra aqui, ó. E na tentativa de se levantar, esse animal começa a se arrastar pelo chão, evoluindo para um quadro final onde o animal já não consegue mais se levantar e fica deitado de lado, fica prancheado, né? Por isso, o que é importante? Então, já falamos do transmissor, falamos da doença, agora vamos falar da prevenção. O que é importante e urgente para os produtores realizarem? Aqueles produtores que ainda não vacinaram o seu rebanho, o façam o mais rápido possível, tá certo? Então, vacinação anual contra a raiva dos seus animais, de todas essas espécies, pessoal, o gado, a tropa, os carneiros, os cabritos, tá certo? E aqueles animais que nunca receberam
a vacinação contra a raiva, tem que ser feito o reforço com 20 a 30 dias depois, tá certo? Quem seriam esses animais? Por exemplo, propriedade de cria. Então, os bezerrinhos provavelmente não tomaram essa vacinação. Então, esses bezerrinhos têm que receber 2 doses, tá certo? Com intervalo de 30 dias. As mães, se já vêm sendo vacinadas, essas não. Uma dose só já é o suficiente. Animais de compra também é importante fazer as 2 doses de reforço, tá certo? E falamos do transmissor. Então, o que é possível fazer também num segundo momento? Fazer o controle dessa espécie de morcegos que transmite a raiva. Porém, essa é uma atividade que ela é de responsabilidade da IAGRO, porque o nosso pessoal é vacinado e nosso pessoal é treinado para a identificação dessas colônias, tá certo? Então, não é para os produtores ou o pessoal das fazendas irem exterminar qualquer espécie de morcego, tá bom? E onde que esses morcegos podem se abrigar? Como eu tinha falado na margem do rio lá. Então, cavernas, casas abandonadas, então pesqueiro abandonado, poço, turbina. Então, a imagem de uma turbina que gerava energia no passado também um abrigo em potencial para os morcegos. Base de ponte nas rodovias, nós temos historiado, temos nos deparado com algumas situações com 200, 300 morcegos num local desse. Árvore ocada também pode ser uma situação dessa na região do Vacaria, tá certo? E depois que a gente captura esses morcegos vampiros, nós realizamos o controle somente dessa espécie. E é controle, não é extermínio, pessoal. Então, a gente faz a aplicação de uma pasta que ele vai replicar essa pasta para outros indivíduos dessa mesma espécie e aí sim fazer o controle seletivo desses morcegos, tá certo? Falei morcegos vampiros, então qual que é o hábito alimentar deles? Somente sangue. Se eles se alimentam somente de sangue, qual vai ser a característica das fezes? Coloração vermelha, preta e uma consistência pastosa, tá certo? Reforço, pessoal, não existe interdição, não existe multa para as propriedades que têm animais doentes ou possíveis abrigos, tá certo? Reforço, esse período de incubação da doença nos animais. E a outra coisa importante, os animais já estão incubando a doença, ou seja, naquele período de 30 a 60 dias que eu comentei. Se você vacinar esses animais, já não existe como evitar que a doença cometa esses animais. Esses animais vão morrer com raiva sim, tá? Vacina só protege, ela evita, ela faz a proteção de anticorpos, ela não trata a doença. A raiva não existe tratamento, tá certo? E também, o mais agravante, não tem cura. E é a enfermidade que passa dos animais para o homem. Então, se deparou com o animal com sintomatologia de raiva, procure o escritório da IAGRO mais próximo de sua propriedade ou um médico veterinário de sua confiança. Tá certo, pessoal? Qualquer coisa, procure os nossos escritórios mais próximos de sua propriedade aí.